A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho, né? Estamos no nosso estudo, hoje é o quarto áudio, né? Quarto áudio com o tema A Segunda Vinda, meus irmãos. Estou explicando claramente, né? Glórias a Deus por isso, para que todos vocês compreendam o objetivo de Jesus voltar para buscar aquilo que ele ganhou, que ele conquistou. Ele veio para buscar o que se havia perdido. E o que foi perdido ele achou, resgatou e vai levar com ele. Agora, cabe a você fazer parte desse resgate. Amém? Bom, meus amados irmãos, abra sua Bíblia juntamente comigo em 2 Pedro. No seu capítulo 3 e no seu verso 16, olha só, 2 Pedro, capítulo 3, no seu verso 16, né? Hoje é o último áudio, né, desse estudo. Glórias a Deus. Vamos lá? Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Verso 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Bom, esses três últimos versículos ao qual a gente fez menção, ele vai trabalhar apontando para algumas pessoas que trabalham para nos desviar. Como que eles fazem isso? Eles vão trabalhar não entendendo alguns versículos, como no verso 16 está dizendo, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Então, Pedro está falando que dentro das cartas de Paulo existem alguns pontos que são difíceis de entender. Sendo difícil de entender, alguns homens indoutos e inconstantes torcem aquela palavra. Eles mudam aquela palavra. E igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, eles vão dizer, por exemplo, existem versículos que diz que Deus, ele não aceita a mentira. E aí vão transformar a mentira em verdade. Deus abomina certos pecados que eles vão torcer para dizer que não é bem assim. Tá entendendo? O que acontece? Esse tipo de pessoa, quando estiver trabalhando com isso, eles vão te enganar. Eles vão dizer algumas coisas das escrituras, tentando torcer, mudar. O que Pedro está chamando eles? De indoutos e inconstantes. Homens que não entendem do que está falando, não são doutores da palavra, eles não conhecem a palavra. Está entendendo? Eles entenderam errado, já que não chegaram ao bom compreendimento. E por que não chegaram ao bom compreendimento? Porque não aceitaram. Não aceitaram. Como muitos homens adoraria achar uma brecha na Bíblia para divorciar e casar de novo. Sendo que essa brecha só existe se um dos cônjuges estiver morto. Por exemplo, se a minha esposa falecer, estou livre eu para casar de novo. Mas se eu e ela se divorciar, que seja por causa de uma prostituição, uma traição, por exemplo. Aí, a gente se separando, vai acontecer o quê? Eu sou só livre dela para casar se ela não estiver mais nessa vida. Ou ela só é livre para casar se eu não estiver mais nessa vida. O que os indoutos e os inconstantes fazem? Eles torcem essa palavra, criando subterfúgios, versículos inimagináveis, que não quer dizer o que eles querem fazer, para
provar e dizer que eles podem fazer isso, tipo casando de novo. Então, eu não vou entrar nesse detalhe, mas o que acontece com essa história? Esses indoutos e inconstantes torcem a palavra de Deus, fazendo com que pessoas erram. Eu não vou dar nome de igrejas que costumam dizer que existe uma pedrinha abençoada, santa, um cordãozinho, qualquer tipo de objeto. Meus irmãos, olha só, a Bíblia diz que o único intermediário, intercessor por nós é Jesus Cristo, não existe outra coisa. Você não precisa de um amuleto de sorte para invocar o nome do Senhor, basta o nome de Jesus para invocar o nome do Senhor. Se fosse assim, eu sou o pastor Alex, e eu apresento o meu programa chamado Cafezinho com Jesus. Então, eu vou começar a fazer as xícaras do Cafezinho com Jesus. Vocês já viram que o símbolo do Cafezinho com Jesus é uma xícara? Já perceberam? Por quê? Porque é um cafezinho com Jesus. Eu vou postar lá no Instagram, vocês vão ver. É assim, ele vem escrito Cafezinho com Jesus, ele tem uma xícara, é um marca-página, né? Apresentação, Pastor Alex, o sabor do saber. Então, e se eu quisesse fabricar xícaras? E dizer que quem comprasse essa xícara e tomasse café nelas fosse abençoado, fosse curado. Tá entendendo? Isso é mentira. Eu posso tentar usar a minha fé, mas Jesus não quer saber disso. O que Jesus quer saber? Jesus quer saber, meus irmãos, de que eu venha adorar o rei, fazer a vontade do rei, mas não colocar objetos ou coisas que tentam roubar aquilo que pertence ao rei. Veja o verso 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, porque eu já estou avisando para vocês antes, né? Guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então você está firme na fé, você crê. Aprendeu como que é uma vida de crente de verdade. Aí eles vêm com essas mentiras. O que ele fala? Ele fala para a gente se guardar disso, tomar cuidado disso. Para quê? Para que a gente não caia da nossa firmeza. Olha só. É muito perigoso, muito arriscado a gente ficar seguindo certos tipos de palavras ou conselhos de pessoas que não seguem, meus irmãos, que não seguem a vontade de Deus, porque essa não é a vontade de Deus, tá entendendo? Eles estão tentando mudar a palavra do Senhor. A gente está percebendo que tem uma coisa estranha aí. E por que será que a gente não toma partido? Por que será que a gente não toma cuidado? Meus irmãos, a gente está acostumado a ser enganado e parece que a gente gosta. Então, quando uma pessoa vem com um engano, a gente tem que tomar muito cuidado para que aquele engano não nos faça cair. Ele pode falar o que ele quiser, ele pode pregar o que ele quiser. A gente só não pode dar ouvidos e seguir. Compreendeu? Então, sejamos pessoas que guardam a vontade de Deus. Pessoas que tomam cuidado com os erros enganosos que existem por aí. Eles vão vir. Eles vão pregar, eles vão falar glória a Deus e aleluia, mas você vai ter que ver se você está preparado. Veja o verso 18. Antes, ele fala, olha, se guarda para não cair nisso, mas antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, procure crescer na graça e procure crescer no conhecimento, né? Porque quanto mais você meditar, quanto mais você estudar a palavra, é costume dizer, eu não prego revista Veja, eu prego aqui a palavra de Deus. Então, quanto mais você procurar a palavra de Deus, quanto mais você se infiltrar na palavra de Deus, mais sabedoria você vai ter e menos você vai descair nas conversas dos falsos profetas, né? Porque se Jesus, nós estamos pregando sobre a segunda vinda, se Jesus voltar para buscar a sua igreja e você estiver nesse momento descaído, você fica, meu irmão. Você perde a salvação, sabe por quê? Porque você não está dando oportunidade, você não está aproveitando a oportunidade agora de meditar, de procurar, de vigiar, para não descair, porque eles vão vir. E explicou porque eles não estão entendendo como que é a palavra. Na verdade, eles não querem aceitar a palavra, né? Eles querem fazer o quê? Eles querem seguir a sua própria vontade, né? Como eu costumo dizer, eu não cobro para pregar, mas aqueles que cobram vão torcer a palavra. Tá entendendo?
Eu não concordo com um monte de absurdo, mas aqueles que concordam vão inventar um monte de coisa e torcer as palavras, né? Então, eu paro por aqui, meus irmãos. Nós finalizamos o nosso estudo hoje, né? A segunda vinda, amanhã começa outro. Glórias a Deus. Então, quero mandar um abraço aqui. Hoje eu não tenho aniversariantes, ó. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidamente, né? Eu acredito que não tenho. Vocês lembram aquelas pessoas que ficavam entrando nos grupos e tentando vender bitcoins? Então, eu excluí porque o grupo não é para essa ideia, né? Mas, meus irmãos, olha só que interessante, né? Ó, na realidade, eu não fui ignorante, mas eu disse para a pessoa que a gente não trabalha dessa maneira, o nosso objetivo ali é só o cafezinho com Jesus, né? Que aconteceu? Aconteceu que o rapaz me ignorava. Tudo que eu falava, ele ignorava. Ah, vocês não vão acreditar o que eu fiz. Comecei a mandar um monte de mensagem evangélica. Ele entrou no meu contato e falou assim, ó, o senhor está interessado? E eu mandava um hino. Em comprar um Bitcoin, eu mandava uma palavra. Eu posso vender para o senhor, eu mandava um cafezinho com Jesus. Aí ele parava. O senhor entendeu a proposta? Aí eu mandava uma imagem do cafezinho. Quando ele vinha, posso falar com você? Eu falava assim, eu mandava uma imagem minha pregando. Não respondia a ele. Aí ele parou. Porque misericórdia, eu já expliquei para eles, mas parece que eles não entendem, né? É complicado. Bom, meus irmãos, quero mandar um abraço para os grupos Soldados de Cristo e um abraço para todos do grupo Ministério Batista do Arvoredo, lá na Bahia, né? Um abraço para a pastora Isa da Bahia, que Deus abençoe a sua vida, né? Glórias a Deus. A pastora Isa, meus irmãos, ela é psicóloga e ela atende online, né? Então, eu tenho algumas mulheres e alguns homens que não têm dinheiro para pagar ou não tem tempo para frequentar um psicólogo. Ela tem um preço bom. Você pode entrar em contato com ela, né? Eu vou estar passando o contato dela e aí você vai poder estar ali conversando com ela, vendo como é que funciona. Olha, pastora Isa, eu quero muito, como é que se diz? Eu não sei como é que se fala assim, eu quero passar pelo psicólogo, estou com uns problemas e quero passar pelo psicólogo. Ela vai te indicar, conversar, te explicar, tratar de você, né? Então, é uma coisa muito boa que você pode já estar pensando, tá? Eu vou passar o telefone dela. Depois eu ponho no grupo a foto do cartão dela, tá? Ela é uma psicóloga formada. Olha, o número dela é 71, porque é Bahia, tá? Ela atende online, você pode chamar ela aí, conversar com ela e ela vai te dizer como é que funciona. O número dela é 71962012339. Você que não conseguiu entender, volta o áudio só um pouquinho e ouve, porque dá para marcar o número aí. Olha só, eu vou repetir. 71-9620-1237. E você conversa com a pastora Isa e você pode ter um psicólogo tratando dos seus problemas, ou de um filho, ou de um parente aí. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Ah, antes que eu me esqueça, meu Deus, gente, quase que eu termino o áudio. Lição de casa de hoje, Salmo 25:8, Salmo 25:8.